Graça e paz, igreja. Amém. Como estamos aí nessa caminhada, estudando sobre o fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar mais um aspecto, mais uma parte, que é a respeito do fruto do Espírito Santo. Todo aspecto, toda característica desse fruto, é necessário que nós possamos estar buscando, estar nos inclinando e clamando ao Senhor realmente para que Ele venha fazer parte da nossa vida. Hoje eu iria trazer uma mexerica, mas eu desde tarde estou com muita dificuldade para caminhar, meu pé simplesmente deu uma travada e eu não sei o que aconteceu, que para pisar está difícil. Mas eu quero que você imagine. Às vezes a gente está falando sobre o fruto do Espírito Santo e às vezes a gente fala os frutos, mas não é os frutos. Eu quero que você consiga imaginar como se fosse uma pocã, uma mexerica bem grandona, né? E ali você vê, enquanto ela está ali com a casca, né? Você só vê uma parte, a pocã. Mas quando você vai tirando a casca dela, né? Eu queria ter trazido. Você vai vendo que são vários gominhos, são vários gomos. E assim é o fruto do Espírito Santo. Quando nós tiramos, nós vamos ver que tem várias características, vários aspectos desse fruto do Espírito Santo. Então nós estudamos, não sei se já passou todos, esse, o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mas hoje nós vamos falar sobre mansidão. Sobre mansidão. Que característica linda, que algo maravilhoso para a gente aprender, e não somente aprender, mas começar a colocar em prática, né? Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o que significa mansidão? É a qualidade de ser brando, tranquilo e gentil. Não significa ser uma pessoa fraca, ser uma pessoa sem posicionamento, ser uma pessoa passiva. Não é isso. Não significa mais uma força controlada por humilde paciência, uma força firme, mas sem agressividade. Isso é mansidão. E hoje eu estava compartilhando com o Walter e ele não conseguiu entender, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algo que veio ao meu coração. Todas essas características do fruto do Espírito Santo precisamos desenvolver. Mas enquanto eu estava estudando ali sobre a mansidão, então me veio assim ao meu coração. Todas as outras características do fruto do Espírito Santo, parece que é assim. O Senhor gera em mim e através de mim. Por exemplo, o amor. O amor precisa ser gerado dentro de nós. E quando nós temos um coração amável, né? Então, por onde a gente passa, a gente contagia, né? A paz, a alegria, a paciência. Então, a impressão que dá porque tudo que o Senhor faz é em nós e através de nós. Sim ou não? Mas pensando um pouquinho na mansidão, e eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando assim, você, não fica aquele exercício de você tá ali, eu preciso ser mansa comigo mesmo, eu preciso estar trabalhando essa mansidão a favor de mim. Então eu fiquei ali refletindo que a mansidão, o aspecto que parece é que ele é através para o outro. Eu tenho que desenvolver a mansidão, não é assim para mim, mas eu tenho que desenvolver a mansidão em favor do outro. A paz, ela precisa estar em mim e refletir, em mim e através de mim.
Não que eu não tenha que ser tolerante e mansa comigo, mas eu estava refletindo que a mansidão, a impressão que dá é para o outro, né? Mas isso é algo para vocês refletirem. Então a mansidão é uma virtude que combina força e suavidade. Olha que coisa interessante, olha esse equilíbrio que é a mansidão. Ela combina a força, mas ela também combina a suavidade. Muitas vezes confundido com fraqueza. Na verdade, é a suavidade dos fortes, cuja força está sobre o controle. O controle. Então a mansidão, ela vai falar muito sobre esse domínio, sobre esse controle. Amém? Uma pessoa mansa não é apenas gentil em suas reações, mas vive de forma constante, controlando seus impulsos e agindo com autocontrole. É um exercício o tempo todo. Eu penso que todos esses aspectos, né, do fruto do Espírito Santo, ainda que eles estejam disponíveis para nós, e não é algo que é gerado através de nós, mas através do Espírito Santo. Mas para que esse fruto seja gerado nas nossas vidas, e mais lá na frente eu vou falar um pouquinho, existe a necessidade da nossa parte, do nosso inclinar. É muito interessante que toda a palavra de Deus, à medida que você vai estudando, as promessas, por exemplo, o Senhor promete, mas ela sempre vem com uma condição. Ela vem com uma condição. É como se fosse uma árvore cheia de frutos maravilhosos. Eu me sento debaixo dessa árvore, mas o fruto não vai cair na minha boca. Eu preciso estender a mão. Eu preciso de ter a ação e alcançar. E é assim na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Então a mansidão, ela não é passividade do mal, pelo contrário, é uma postura ativa de controle e de firmeza. Assim sendo, ser manso é ter força, mas sob controle. É alguém que se mantém calmo diante de situações diversas, agindo com serenidade e equilíbrio. E quando nós pensamos a respeito de mansidão, não tem como ser o primeiro exemplo, não tem como não falar. Nosso primeiro exemplo de mansidão é quem? Foi quem? É Jesus. Primeiro exemplo é Jesus. Em Mateus 11, 29, 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então ele diz, toma de mim o meu jugo e aprende comigo, que sou manso e humilde. Em tudo em nossas vidas ele foi o exemplo. Ele deixou o exemplo para que nós pudéssemos ali, copiando e prosseguindo e estando como ele como referencial. E que aspecto Jesus foi manso, né? Ele foi um exemplo de mansidão, mas de firmeza e de controle. Então, quando você vai ler ali, quando Jesus entra no templo e estão ali os cambistas vendendo, fazendo aquela festa no templo, o que é que Jesus faz? Com muita firmeza, com muita postura, ele coloca a ordem no lugar. Ele coloca todo mundo para correr. Mas com muita ordem, com muita postura. Ele saiu mesmo colocando ordem, expulsando todo mundo. Firmeza com os homens que estavam vendendo no templo. Firmeza e controle. Quantos de vocês já assistiram The Chosen? Alguém já viu esse episódio de The Chosen? Eu sou encantada com aquela série. Porque ali ela demonstra, quem ainda não assistiu, na Netflix tem, The Chosen. Ela vai mostrando aquele relacionamento de Jesus e a caminhada dele com os discípulos, a caminhada dele no seu ministério. E ali você via às vezes Jesus
tratando com muita firmeza e com muito controle as indagações e as posturas desafiadoras dos fariseus. Quantas vezes eles chegavam, né? E ali é legal a gente assistir, porque a gente vai vendo, a gente lendo a Bíblia, a gente já vai imaginando, mas quando você vai vendo a série, é muito bacana você ver aquele relacionamento. E quando eles chegavam para poder desafiar, para poder confrontar, né? E com muita postura, ele colocava os judeus no lugar que eles tinham que ficar. Eles vinham com algo todo armado e Deus falava assim, Jesus falava para eles assim, de uma forma que desmontava eles todinho. Que eles não tinham o que falar. Com mansidão, com postura, com elegância, né? Mas ele colocava limite naquele povo. E uma das coisas que me veio aqui agora, que é tremendo, é no momento em que acho que foi Maria de Betânia que apareceu, que as pessoas queriam apedrejar ela, não é? E aquela cena é linda e maravilhosa. Por quê? Chega aquele povo todo, né? Pega ela, fala assim, aqui, Senhor, essa daqui estava pecando. E na série, ele simplesmente se cala. Ele simplesmente se cala. Ele abaixa e ali ele fica desenhando. Ele fica desenhando, né? E aí ele diz assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí você vai vendo de um por um, soltando as pedras e saindo. Até que fica ele e a mulher pecadora. Não foi Maria de Betânia? A pecadora, vamos deixar a pecadora. E ali, com mansidão, com carinho, com amor, com ternura, ele acolhe aquela mulher de tal forma que a vida daquela mulher é transformada. Então ele foi o primeiro exemplo de firmeza, de doçura, de controle com os discípulos. Eram os discípulos ali, cada um com as suas características. Uns mais, outros menos. Um eles tinham que frear, outro eles tinham que incentivar, mas com muito controle, com muita firmeza, com muita doçura. Ele ia dando norte, direção para a vida de cada um. O que tinha que frear, ele freava. O que tinha que empurrar, ele empurrava. O que tinha que estender na caminhada, ele estendia. Então, ele foi um exemplo de mansidão em todo o seu ministério. E o segundo exemplo de mansidão, nós vemos Moisés. A palavra do Senhor diz, em Números 12, 13, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, um versículo referente a isso, a uma pessoa. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho, que não é mansidão. O Walter falou, prega sobre mim, sobre mansidão. Eu falei, tá bom, vou pregar sobre você. Certo dia nós estávamos na igreja, nós demos oportunidade para um irmão pregar, né? E aí o irmãozinho pegou o microfone e foi pregar. E ele falando a respeito das lutas e adversidades que ele passava no trânsito, né? E no carro dele tinha um adesivo, é só Jesus? Um adesivo bem grandão, só Jesus, algo assim, né? E ele pregando, ele dizendo que toda semana ele era muito desafiado no trânsito, porque um cortava ele, e ele ficava irado, ele ficava nervoso, mas ele lembrava do adesivo que estava no carro dele, né? E aí ele falou, irmão, para resolver esse problema, eu tirei o adesivo do carro. Aí me deu vontade de subir lá, pegar o microfone e fazer pim-pim na cabeça dele, né? Então, foi algo que ele fez, né? Então ele falou assim, para resolver o problema, eu vou tirar o adesivo do meu carro. Eu falei, eu não acredito que você falou isso, né? Então, às vezes, nós somos movidos dessa forma, né?
Então, eu não quero escandalizar. Então, para não escandalizar, deixa eu tirar o adesivo. Mas o nosso desafio é tirar o adesivo? Não, o nosso desafio é colocar mais adesivo no carro. E nos treinar para essa característica do fruto do Espírito Santo. A mansidão. Então, Moisés, o Senhor tirou Moisés do palácio, porque ele não tinha essa característica, tanto lá que fala, né, na palavra de Deus diz, por que foi que Moisés saiu do palácio, ele matou uma pessoa, né? Então ali ele teve que fugir, todo mundo conhece a história. Mas o que o Senhor fez? O Senhor pegou Moisés, tirou do palácio e levou ele para onde? Para trás das malhadas. E transformou Moisés em um homem manso e deu para ele uma missão. Toda vez que Deus trabalhar algo na nossa vida, Ele sempre vai nos desafiar a uma missão, a um propósito. Toda vez que nós nos inclinamos a permitir que Deus lapide o nosso coração, tem algo reservado para nós. Então o Senhor trabalhou na vida de Moisés, mas teve que levar ele para trás de uma malhada. E qual foi a missão? Conduzir pelo deserto um povo amado pelo Senhor, contudo um povo de coração duro, obstinado e dura cerviz. Quando você vai lendo ali a história do povo de Israel, você vai vendo assim, meu Deus, mas que povo, que povinho é esse? Parecido muito com a gente, né? Nós vamos vendo algumas características daquele povo. Então, durante todo o trajeto de Moisés pelo deserto com aquele povo, existe um momento, que eu estou lembrando agora, de repente o pastor vai falar de outros, vamos lembrar. Um momento em que eu me lembro que Moisés perdeu a estribeira. Foi quando ele subiu no monte, que ele foi receber os mandamentos, e quando ele desceu, o povo tinha perdido a direção. O povo estava adorando o bezerro. Então, naquele momento, Moisés perdeu a estribeira. Ele pega as tábuas, joga no chão, né, e parte para cima do povo para poder corrigir o povo. Mas depois, durante toda a trajetória, você vai vendo como Moisés foi lidando com aquele povo. O povo clamava por água, ele clamava ao Senhor. O povo dava birra por conta de comida, ele ia até o Senhor. E quantas vezes aquele povo desafiou Moisés. Mesmo quando, no momento em que o Senhor dizia, Moisés, sai da frente que eu vou acabar com esse povo. Eu vou consumir esse povo. O que Moisés fazia? Senhor, corria e estendia a mão. Moisés corria e intercedia por este povo. Moisés corria e ensinava e direcionava esse povo. Então, é um exemplo de mansidão para a nossa vida? Sim. É um exemplo muito grande. E você vai vendo ali toda a trajetória, toda a caminhada dele, tudo aquilo que ele foi passando, até o momento que o Senhor falou, agora chega, você não vai mais, nós não vamos entrar nos detalhes dele não ter entrado na terra prometida, que às vezes a gente fica, mas Senhor, meu Deus, como o Senhor ele não entrou? Mas fica para a próxima. Mas foi um exemplo de mansidão, de obediência, de refletir o caráter de Deus, de refletir a palavra do Senhor. Então, a mansidão é fruto do Espírito. Não é algo que podemos desenvolver pela nossa própria força. É uma obra que Deus realiza em nossos corações. Mas para Deus realizar em nossos corações, muitas e muitas e muitas vezes, vamos ter que ir para trás da malhada. Para que esse fruto seja desenvolvido na nossa vida, brote na nossa vida, e é essencial que ele brote, que nós venhamos cultivar, é necessário um inclinar, é necessário um desconstruir, é necessário pegar essa nossa natureza, essa velha natureza, e dizer, Senhor,
vem. Vem e estabelece em mim e através de mim o fruto do Espírito Santo. Então, ser manso não é uma qualidade natural nossa, mas o Senhor pode produzir em nós um coração manso e transformado. Se eu e você nos inclinar, clamar e render os nossos corações ao Senhor e dizer para Ele: fica à vontade, Espírito Santo, para fazer não como eu quero, mas como o Senhor quer. Amém?